E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Doutor Neura. Eu sou o Matheus Fernandes e se essa é a primeira vez que você está assistindo ou está ouvindo a gente, entre nos nossos canais no Spotify ou no YouTube para acompanhar e continuar engajado aqui no nosso programa. Esse projeto faz parte do programa de Biotecnologia da UCDB com o apoio do CNPq. Com o caderno na mão fui pra minha sala estudar. A aula tava meio chata e decidi tomar um ar. Mas não é porque eu sei que eu deixo de entender o assunto. Porque eu sou podcast e aprendo mais sobre esse mundo. Doutorneira Podcast. Deixa dinheiro e vem assistir o podcast. Doutorneira Podcast. Deixa dinheiro e vem. No episódio de hoje, eu tô aqui com um convidado muito especial, o pesquisador Felipe Nunes. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado. Felipe, conta um pouquinho da sua história, como é que você se interessou pela biologia, como que você ingressou na ciência, na pesquisa. Então, desde criança eu sempre fui muito curioso, né, e tive o sonho de ser cientista. Então, quando eu saí do ensino médio e entrei na graduação, basicamente eu já, fiquei um pouco em dúvida se eu ia fazer biomedicina ou biologia, mas acabei fazendo a biologia. Então, desde que eu entrei lá, eu já me descobri como pesquisador, né? Falei, é isso mesmo que eu quero fazer e é o que eu vou me dedicar daqui para frente. Então, logo no segundo semestre já iniciei fazendo estágio. Comecei no biotério, então passei um ano lá no biotério, aprendendo um pouco sobre serpentes, sobre animais peçonhentos. O biotério aqui da UCDB, o que é o biotério? O que tem lá? No biotério, lá a gente é um local onde é feita a criação de animais, então animais vivos. Então, normalmente ali eles trabalham com serpentes, que são os animais peçonhentos aqui do Cerrado, e também os roedores. Aí, depois de um ano ali no estágio, eu acabei migrando aqui para a área da biotecnologia, que foi realmente onde eu me descobri, né? Então, eu comecei a fazer estágio com o professor Ludovico, iniciei um PIBIC. Então, na época, até eu mesmo escrevi o meu próprio projeto de PIBIC. Então, com aranhas, aí eu tinha um pouco de medo de aranha no começo, mas aí eu falei, como eu vou ser biólogo, eu tenho que perder esse medo, né? Então, eu comecei a trabalhar justamente com aranhas. Que legal. Então, você teve interesse de trabalhar com aranha justamente para enfrentar esse medo? Foi um dos motivos, assim, também, né? Já era um animal que eu tinha um pouco de curiosidade desde criança. Elas tinha são muito interessantes, né? Sim, só tinha um pouco de aversão, assim. Mas aí eu comecei a pesquisar e conhecer cada vez mais sobre esses animais, né? Então eu fiquei cada vez mais fascinado. E também pela parte do mundo da bioquímica, né? Então, que é como se fosse um mundo, um outro mundo de pesquisas, de conhecimento que a gente tem, que é a bioquímica. Então, comecei a estudar sobre a bioquímica desses animais, como funcionam as suas toxinas. E aí que eu fui começando a desenvolver as minhas pesquisas, né? Então, primeiro, a gente trabalhou um pouco com bioprospecção, tentar encontrar compostos desses animais vivos que estão presentes na natureza e tem alguma ação biológica, né? Que pode ser aplicado com algum tipo de patógeno, como, por exemplo, infecções bacterianas, né? Sim. Ou células tumorais. Então, é um estudo voltado a como você usar as substâncias desses seres vivos para, combater doença, bactéria, vírus. Exatamente. Porque esses animais, por exemplo, eles estão presentes na natureza, a todo momento eles estão tendo contato ali com organismos que vão querer infectar eles, com parasitas, né? Então, eles têm que ter um sistema imunológico que já é bem resistente. Então, a gente começou aí buscando essas moléculas dentro desses organismos, né? Das aranhas, né? Se tinha alguma coisa na sua toxina ou na sua hemolinfa, né? Que é como se fosse o sangue, né? Que a gente fala. O sangue da aranha, né? Isso. E aí, depois de algum tempo, eu acabei migrando ainda de área. E aí foi quando eu realmente entrei na área que eu estou instalado até hoje, que é a área dos peptídeos antimicrobianos, né? O peptídeo, ele é o quê? Os peptídeos, eles são moléculas que são semelhantes a proteínas, né? A diferença entre eles é o tamanho. Então, imagina que uma proteína é um caminhão enorme ali e um peptídeo é uma bicicleta pequena. Então, Entendi. o peptídeo, eles são moléculas da mesma origem das proteínas, porém são menores e eles apresentam diferentes tipos de características e atividades biológicas, que vai
diferenciar ali vai ser o seu tamanho. E aí, por exemplo, os peptídeos são moléculas que estão presentes em qualquer organismo vivo, né? Então, já quando eu estava trabalhando com as aranhas, eu estava buscando algum peptídeo natural que tivesse nessa aranha, só que aí a gente partiu para a área da bioinformática, né? Então, a bioinformática, basicamente, eu vou utilizar, né, desses bancos de dados, de informações de outros pesquisadores que já descobriram moléculas naturais, né, até mesmo de aranhas, e essas moléculas já estão depositadas, já estão descritas as suas atividades biológicas. Então, o que eu fiz foi trabalhar com uma molécula de toxina de aranha, tirar essa característica tóxica do veneno da aranha e trazer mais funções farmacológicas para essa molécula. Sim. Então, basicamente diminuir a toxicidade do veneno para usar ele como algo benéfico para a nossa saúde. Exatamente. Vocês usam isso para o tratamento de animais? Usam em outros seres vivos? No momento, durante as pesquisas que a gente vem desenvolvendo aí na biotecnologia, no momento a gente está nessa fase em que a gente removeu do veneno da aranha, fez as modificações químicas e produziu a molécula. Então essa molécula que a gente produziu agora, ela vem como se fosse um pozinho mesmo, como se fosse um antibiótico, o remédio que a gente costuma ver. E aí o que a gente faz com esse pozinho? A gente pega e testa com os modelos de doenças. Então a gente tem aqui no CDB, nós conseguimos fazer modelos de infecções bacterianas, né? Então nós conseguimos pegar essas células bacterianas, cultivar elas in vitro, que a gente fala. Então é uma plaquinha de vitro, de plástico, onde a gente faz a cultura ali, faz a simulação do ambiente onde esse patógeno vai crescer. Se desenvolver. Então nós conseguimos simular esse ambiente, e a bactéria cresce. Então aí a gente tem diferentes tipos de bactérias patogênicas, uma mais perigosa que a outra aqui, né? Sim. Nós temos também células tumorais, então a gente testa aí com esses patógenos. Os principais aí é câncer e bactéria. Então o que eu fiz? Desenhei essa molécula nova que a gente chama de análogo. No veneno tem a molécula, eu fiz mudanças nela, e aí eu gerei uma molécula nova, né? Só que ela é semelhante à antiga. Então são os análogos. Esses análogos aí que a gente consegue transformar como um produto, né? A gente pode fazer uma patente, pode utilizar em cremes, né? Pode transformar num medicamento no futuro. Então aí, nesse momento nós já testamos com bactérias, biofilmes também, que é um modelo de infecção bacteriana mais resistente. Inclusive o biofilme é uma coisa muito recente que vem surgindo hoje em dia. Existem poucos trabalhos já, da última década que foi descoberto o biofilme, que é como se fosse um agregado de bactérias, onde elas formam... vou fazer um termo um pouco mais análogo aqui, né? É como se as bactérias fossem as pessoas, e todas as pessoas se reunissem em um canto e construíssem uma casinha. Então essa casinha ali vai proteger a gente do clima, da chuva. Então é basicamente isso o biofilme. As bactérias, elas se agregam ali e elas constroem uma matriz de sacarídeos, né, de açúcares, uma proteção para elas, que vai proteger elas ali do ambiente e dos medicamentos. Então os fármacos que nós conseguimos utilizar, que nós desenvolvemos anteriormente, hoje em dia já não são mais tão eficientes quanto eram há 10, 20 anos atrás. Né? Hoje em dia, a própria penicilina mesmo, que foi um dos primeiros a ser descoberto, ela já é inútil, basicamente, para algumas espécies de bactérias. Já existem cepas de bactérias que nenhum tipo de antibiótico mais é capaz de matar. Sim. Então essa importância de continuar pesquisando, de compreender como que essa bactéria se molda, como que ela se adapta. Exatamente. Para que a defesa contra ela seja eficiente, né? Que ela continue sendo renovada. No nosso combate, né? Sim. E também a questão do próprio câncer, né? Que é uma das outras vertentes que a gente vem trabalhando. Hoje em dia, nós estamos cada vez mais expostos a substâncias cancerígenas e outros agentes cancerígenos, né? Isso vem causando aí um aumento da incidência de câncer. Então, nós temos muito mais cânceres hoje em dia do que há 10, 20 anos também. E o grande problema nesse quesito
está relacionado com, né, na parte de desenvolvimento de fármacos, está relacionado com os efeitos colaterais que os quimioterápicos podem trazer. Uhum. Os quimioterápicos são os tratamentos contra o câncer, você Isso. disse. No caso, existem diferentes tipos de tratamentos para o câncer, e a quimioterapia, nesse caso, é um tratamento que é utilizado moléculas químicas. Então, você vai utilizar aí fármacos, compostos bioativos, para que eles acabem suprimindo o câncer ou erradicando totalmente. Então, o grande problema, né, nesse caso, um grande desafio é você fazer com que os medicamentos eles sejam mais seletivos para o câncer do que para as células normais. Né? Porque o câncer ele tem uma grande diferença entre outros patógenos, que ele é uma doença do nosso próprio corpo. É uma doença diferente originada, de todas as outras, né? Ela é originada do nosso próprio corpo. Não é um organismo externo que vai se alojar lá e vai causar as patologias ou sintomas. Não é como uma bactéria, né? Então, as células de câncer, elas são muito parecidas com as células humanas normais. Elas têm modificações no seu DNA ali que vão fazer com que ela tenha maior replicação, né, maior resistência a algumas ações do sistema imune, mas aí elas permanecem ali muito semelhantes em características moleculares com as células normais, o que dificulta o fármaco de diferenciar qual é qual. Assim, nós temos muitos desafios em questão do desenvolvimento do fármaco, né, pela questão da burocracia. Então, existem... Desde a parte que você desenvolve um fármaco até a parte que ele é lançado no mercado, existe muita burocracia e muitas etapas a serem concluídas para que ele de fato seja aprovado como um medicamento. Então você tem que fazer desde a parte em que você estuda o patógeno para desenvolver um fármaco específico, né? Então você vai fazer os testes in vitro primeiro, você vai ter que testar ali. Quero fazer uma molécula com ação antibacteriana. Então, vou desenhar ela, vou fabricar ela, vou testar com as bactérias in vitro. Depois que eu testar com as bactérias in vitro, tem que fazer o teste em vivo. Então, vou ter que pegar um animal... Tem várias etapas a serem cumpridas. Vou ter que pegar um animal vivo, testar, ver se vai causar algum efeito colateral. Aí tem que fazer outros ensaios também para ver as toxicidades, se ela interage com outras coisas do corpo e se vai causar algum tipo de malefício, né, para quem for utilizar. Então, tudo isso aí são processos que levam, em média, aí, 10 anos, né, com todo o tempo de conseguir recurso financeiro, de desenvolver a pesquisa, de planejar e fazer todos esses processos. A pesquisa, de analisar os resultados, né, coletar. Então, eu comecei aí a testar os meus peptídeos, por exemplo, no finalzinho da graduação, em 2019. E agora, no ano passado, em 2022, que saiu o meu primeiro artigo, né, que a gente publicou um artigo de pesquisa falando dessas moléculas. Então, só para você ver o tempo que levou, desde do momento em que a gente desenvolveu a molécula até que ela foi publicada pela primeira vez para ter acesso público, entendeu? Então já levou alguns anos aí. Só para publicar levou 4 anos, né? E foi ainda a pesquisa inicial, pesquisa básica, né? Então ainda falta muitas coisas, né? A parte da pesquisa aplicada para que ela possa ser de fato um produto comercializado no mercado. Felipe, eu quero te agradecer pela sua presença, por trazer sua pesquisa, falar um pouquinho sobre o que você tem trabalhado, o que você tem estudado, por falar sobre a startup. É muito legal ver como que empresas novas contribuem com inovação e com a ciência aqui no nosso estado. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar falando um pouco do meu trabalho, um pouco da nossa startup. E caso a gente tenha outras oportunidades aí, estou sempre aí, parceiro também. Pessoal, a gente chegou ao fim do nosso episódio aqui com o Felipe. Se você não assistiu os outros episódios, entra no nosso canal no YouTube, no Spotify, para continuar acompanhando. E a gente também agora conta com uma página no Instagram, @podcastdrneura. Entra lá para acompanhar os cortes do podcast e as nossas publicações. A gente se vê na nossa próxima semana. Até a próxima e vida longa.